Olá, alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, então tudo de bom para vocês. Olha só, gente. Aqui é o professor Milton, professor de matemática de vocês, e nós hoje vamos trabalhar aqui a introdução dos números naturais. É o capítulo 2 do livro de vocês. Se você ainda não tem um livro, vai ter um cronograma lá no mural do Classroom para que você possa adquirir seu livro. Nós estamos aqui na página 26, ó, do livro de matemática. Tá? Esse aqui é a capa do livro do sexto ano. Essa aula que nós estamos gravando aqui é a aula para o sexto ano, tá certo? Do Fundamental 2. E a gente vai fazer a leitura. Vamos fazer a leitura juntos, tá bom? E você acompanha aí e as dúvidas pode postar para mim lá no mural ou mandar no WhatsApp, no meu privado, que eu já respondo para vocês. Então vamos lá, olha só, aqui fala o seguinte: o sistema Braille foi desenvolvido pelo francês Louis Braille, que viveu de 1809 a 1852, para permitir, por meio do tato, a comunicação escrita e a leitura por pessoas cegas ou com baixa visão. Nesse sistema, os pontos em alto relevo são combinados em um arranjo de 6 espaços, cella Braille, para representar letras, números, acentuações, pontuações e notas musicais. A escrita Braille tem sido útil para complementar a sinalização e a orientação em diversas situações, como a indicação em botões de elevadores e de caixas eletrônicos. Para escrever algarismos em Braille, utilizam-se 2 símbolos. O primeiro indica que o número será representado. O segundo, que é o mesmo utilizado para as letras entre A e J, indica o algarismo. Então, aqui ele está falando um pouquinho do sistema Braille, né? O que ele falou aí? Falou que é um sistema utilizado para que pessoas que têm problemas na vista, por exemplo, pessoas cegas ou com baixa visão, possam receber informações de forma escrita, tá certo? Aí ele diz o seguinte, que quando a gente vai representar um algarismo, no caso aí, quando a gente vai representar um número, ele vai vir primeiro o primeiro símbolo, que vai ser sempre esse, ó, tá vendo? É como se fosse um L ao contrário, ele vai indicar número, que o que vai ser representado é o número. Aí, ó, quando tá riscado aqui, ó, pintado o primeiro pontinho, é a letra A. Quando tá 2, é a letra B. 2, um embaixo do outro. Um do lado do outro é a letra C. Como se fosse fazer um outro L, só que aí não completa, ó, seria a letra D. Só que vai até J. Só que quando tem o primeiro símbolo, que é esse L ao contrário, aparecendo antes, indica que não é letra do que se trata o que está sendo escrito, é um número. Então, seria A se fosse só ele, ó. Mas como tem esse símbolo na frente, ó, esse L na frente, então é o número 1. Tem um símbolo na frente, então trata-se de um número. Então, número 2, número 3, número 4 e assim por diante. Aí ele fala aqui, ó, em um número formado por 2 ou mais algarismos, apenas o primeiro à esquerda é precedido pelo símbolo que indica número. Então, se eu for representar, por exemplo, 35, eu vou colocar esse símbolo aqui primeiro, vou colocar esse que representa o 3, que é o C, e vou colocar esse que representa o 5, que é o E. Eu não preciso colocar nos outros esses que estão na frente, só coloco no primeiro, para dizer que eu estou falando de um número. Pensando nisso, em embalagens de diversos produtos há informações em Braille. Você já observou esses símbolos em algum tipo de produto? Cite alguns. Aí, para ajudar vocês, eu fui atrás para ver se aqui em casa tinha alguma embalagem, e você pode fazer o mesmo na sua casa. Procurar aí para ver se tem algo que tem embalagem, tirar foto e mandar lá na sua atividade. Olha só, eu achei esse remédio. Esse é um remédio que eu tomo para pressão alta. Esse remédio, ele tem, ó, não sei se você consegue enxergar, ó, dá para ver, tem alto relevo usando a linguagem Braille, tá? E eu consegui encontrar isso aqui em casa. Tem outro aqui em remédio. Eu procurei em outros produtos, não encontrei. Por exemplo, produtos alimentícios aqui da minha casa, da minha residência, eu não consegui achar. Eu só consegui achar em remédio. Porque remédio eu acho que é mais perigoso a pessoa ingerir sem saber o que está tomando e passar mal. Eu acho que por questão de segurança eles colocaram em Braille, mas alimento, por exemplo, farinha de trigo, leite, eu não achei. Veja na sua casa se você acha alguma coisa do tipo aí.
Então aqui, você já observou esses símbolos em algum tipo de produto aí? Você vai dizer aí, sim ou não? No meu caso, eu já tinha observado, só que eu não tinha parado para prestar bastante atenção quais eram os produtos que tinham. E aí eu posso citar no caso do meu aqui, em remédios. E você vai citar de vocês aí. Vê se o pai ou a mãe tomam algum remédio e tem a escrita em braille. Você conhece outras maneiras para representar números além da apresentada? Além dessa situação em braille aqui, você conhece alguma outra forma de representar números? Aí é o que a gente vai estudar nos próximos capítulos. Por exemplo, a numeração romana é uma forma de representar números, não é? Aí tem a escrita grega, que também é uma outra forma de representar números. Aí você vai colocar que você conhece e coloca quais são. Escreva a quantidade de alunos de sua sala de aula utilizando o símbolo braille. Aí, por exemplo, se fosse uma sala com 35 alunos, como é que eu ia fazer essa representação? Eu iria fazer da seguinte forma. O primeiro tem que indicar que eu vou falar de um número. Então eu vou ter que colocar esses aqui, ó. O pontinho, aí um outro aqui fazendo como se fosse um L, certo? Então eu estou tratando de um número. Agora eu vou pegar o 3, ó. O 3 como é que é? É lá em cima como se fosse um C, ó. Do ladinho aqui, ó. Como se fosse escrever a letra C, mas é o número 3. E aí eu vou pegar o 5, que é esse na diagonal aqui, ó. Tá? Um fica em cima e o outro fica do lado. Aqui eu teria escrito o número 35, se fosse essa quantidade de alunos da sala. Aí você vê aí, vou dar aqui para você fazer, ó. Tenta escrever aí o número 45 e o número 56 em braille e posta na atividade aí do vídeo, tá bom? Beleza? Então isso aqui é para vocês fazerem e postar na atividade do vídeo que vai ser colocado no Classroom, que é esse vídeo que eu estou gravando aqui. Aí a gente vai ler aqui juntos a página 28. A página 28, tá? Fala assim, ó. A necessidade dos números. A história da humanidade, nem sempre contar e registrar quantidades por meio de símbolos foram atividades simples. Há muitos anos, nossos antepassados começaram a se preocupar em registrar quantidades, como marcar os períodos de chuva ou contar as cabeças de gado do seu rebanho. Esses registros caracterizavam-se pela associação um a um. Entre as diversas maneiras de registro e de contagem estão os riscos em pedras, ossos, chifres, pedaços de madeira, a contagem e o agrupamento de pedras e a associação de quantidades aos dedos das mãos e dos pés. Aqui mostrou como que o homem fazia a contagem no passado. O homem não tinha conhecimento de números bem lá no começo da humanidade. Ele não sabia escrever o número 1, o número 2, o algarismo que representa o número 1, o algarismo que representa o número 2. Certo? Ele não sabia escrever. Então, ele precisava contar, por exemplo, a quantidade de gados que foi para o pasto para quando voltasse para o estábulo, para o curral, tivesse a mesma quantidade. Então, ele ia fazendo a associação um a um. Ele pegava uma pedrinha era aquele gado, aquele primeiro boi, aquela primeira vaca que saiu. A segunda pedrinha era o segundo, a terceira, o terceiro. Se saíssem 35 animais, ele tinha que ter 35 pedrinhas. E quando voltava para o curral, ele tinha que ir tirando as pedrinhas, cada animal que passava lá. Se sobrasse uma pedrinha e não tivesse entrado o animal, ele sabia que estava faltando um. E ele ia atrás. Era assim que funcionava. Ele fazia marcações em pedras, em árvores, usava da natureza para fazer a representação. Com o passar do tempo, os métodos de contagem e de registro de quantidades foram se aprimorando. Algumas civilizações começaram a criar símbolos e sistemas de numeração próprios. Veja no quadro a representação de alguns desses símbolos. Aqui nesse quadro você vai ver que a gente tem a numeração maia, a numeração babilônica, egípcia, grega e romana. A gente tem aqui a numeração atual, né, de hoje, como é que a gente escreve, mas aqui dá para você ter uma ideia de como era escrito antes a numeração. A mais conhecida de vocês, talvez seja que vocês aprenderam aí nos anos anteriores, é a numeração romana. Olha a numeração romana aqui, a gente vai trabalhar com ela de novo. E a gente vai utilizar também da numeração egípcia. Então dá uma olhadinha nesse quadro para você se familiarizar. Um tipo de numeração que é muito utilizada, principalmente quando a gente trabalha com ângulos, é a numeração grega. Então, por exemplo, o alfa na parte de geometria a gente utiliza para representar ângulo. Então a gente pode falar ângulo alfa, ângulo beta, certo? Dá uma pesquisadinha depois sobre isso, se você se interessar.
Para que servem os números? Que estamos na página 29. Nas imagens a seguir estão representadas algumas situações em que os números estão presentes. Então aqui são situações em que os números aparecem. Por exemplo, aqui ó, uma notícia aí fala o seguinte: ultrapassou os 200 milhões de habitantes. 200 milhões de habitantes. São Paulo, 150 quilômetros. Essa aqui é uma placa que mostra a distância que falta para chegar até a cidade de São Paulo. Boa tarde, quero encomendar 400 salgados. Londrina, Paraná, CEP 86015-010. Qual é o CEP da sua rua? Você sabe? É bom saber. Aqui código de barra para identificar um certo produto, né? E aqui a gente tem o primeiro colocado, o segundo e o terceiro em uma competição. Talvez tenha sido uma corrida, não sei. Nas imagens A e B, os números são utilizados para representar quantidades. Então vamos ver as imagens A e B. A e B, ó. 200 milhões de habitantes. Ó, 1000, milhão, 200 milhões. Sempre a gente vai fazer a contagem da direita para a esquerda, separando de 3 em 3 casas. Então essas 3 primeiras casas aqui é 1000, as 3 segundas milhões e aqui da centena, né, de milhões. Então 200 milhões. O B, 400 salgados, está representando quantidade, é isso que ele fala aqui. Expressar uma medida, como a imagem D. Então a imagem D está aqui, ó, 150 quilômetros. São Paulo está a 150 quilômetros, está mostrando a medida, a distância que São Paulo está. Compor um código, como nas imagens C e D. Código, vamos ver. Imagem C, ó, código de barras. E a imagem E, né, C e E, a imagem E, o nosso CEP é um código. O número de telefone, será que é um código? É uma coisa para se pensar. Estabelecer uma ordem como na imagem F. Olha só, na imagem F nós temos a ordem primeiro, segundo e terceiro. Aí, aqui ele pergunta para você, em quais situações do seu dia a dia você utiliza números? Aí eu vou dizer para vocês a minha situação que eu uso números. Por exemplo, para ver a hora. A todo momento eu estou vendo a hora, tenho que ver a hora. A data também, para ver que dia que é hoje e me organizar com relação às minhas atividades. E você aí? Onde vocês utilizam números? Fala pra gente, escreve aí, tá? Vamos lá, atividades. Aí a gente vai fazer essa atividade 30. Essa atividade 30 não foi pedido para vocês fazerem, a gente pediu, na verdade eu pedi para vocês lá no Classroom fazer o sistema de numeração egípcio, que é da página 31. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer algumas com vocês e deixar as outras para que vocês façam. Ó, escreva uma situação diferente das representadas, escreva uma situação diferente das já apresentadas neste capítulo, em que os números representem a quantidade. O que você pode mostrar para mim a quantidade? Eu, por exemplo, o que eu uso muito para representar a quantidade é quando eu vou comprar, por exemplo, mortadela. Mortadela. Então eu chego lá e falo, eu quero 1 quilo de mortadela. Então aqui estou representando a quantidade de mortadela que eu vou comprar. Medida. Então aqui você pode colocar assim, ó, quantidade. Aí você faz isso aí no seu caderno. Medida. Dá um exemplo de medida para mim aí. Código, um exemplo de código e um exemplo de ordem. Ordem e código, tá? Dá um exemplo para mim. Aí no exercício 2, observe a cena. O que temos na cena? A gente tem vários números aqui, ó. Vocês conseguem ver? Aqui eu tenho mostrando a hora, aqui a temperatura. Aulas de informática, 10 vagas por turma. Heróis de Aço, segunda aventura. A placa aqui do veículo também tem número. O número da residência, o número do estabelecimento. Aqui leve 3, pague 2. Aí ele vai perguntar para você, de acordo com a cena, de acordo com a cena, onde os números, item A, representam quantidades. Onde que você consegue ver quantidade aqui? E aí? Olha, eu consigo ver quantidade em alguns lugares aqui. E você consegue ver em quais? E aí você escreve para mim aí. Expressam medidas. Onde que você consegue ver medida aí? Tá? Pensa, volta lá na página e vê exemplos de medida. Compõe códigos. Onde você consegue ver alguma coisa que compõe um código? Estabelece em ordem. Tá? Depois a gente vai continuar a correção disso, aí você vai ver se você acertou ou não. O número que Danilo está dizendo representa quantidade, medida, código ou ordem. Então esse número aqui é o número do telefone dele. É uma quantidade? É medida? É um código ou é uma ordem? O exercício 4.
Em muitas situações, para auxiliar a representação de informações, são utilizadas tabelas. Veja ao lado a tabela com a população estimada do Brasil de acordo com a região. Então, nós temos aqui a população brasileira estimada de acordo com a região, julho de 2017. Nessa primeira coluna, uma tabela formada por colunas, aqui são as colunas, as colunas são na verticais e linhas são na horizontais, tá? Então, nessa primeira coluna, nós temos a posição, a primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Na segunda coluna, nós temos a região, então a região sudeste, nordeste, sul, norte, centro-oeste. Onde que moramos aqui? Nós estamos na região sudeste. E a população, ó, a quantidade de população da região sudeste, qual é a região que tem mais população? E é isso que ele vai perguntar para você, ó. No item A, os números da coluna posição indicam quantidade, medida, código ou ordem? Então, os números da coluna posição, aqui posição, indica quantidade? Indica medida? Indica código ou ordem? Aí você vai pensar e responder. Qual é a região que ocupa a segunda posição? Qual é a região que ocupa a segunda posição? Vamos lá, na segunda posição, a região Nordeste. Qual é a população dessa região? Aí você olha e fala a população, escreve aí. E a C, qual é a população da região onde você mora? E aí, onde você mora aqui? Eu acho que eu falei, não? E aí, que posição ela ocupa? Aí você vai ver qual é a posição que ela ocupa, escrever aí e responder pra gente. Tira uma foto da sua atividade e manda pra gente lá. Até mais. Um bom trabalho para vocês. Tudo de bom.